Olá, meu nome é Marcelo Amorim e estarei contigo nesta aula do curso de Teologia Fácil, no qual abordaremos o pressuposto revelacional. O pressuposto revelacional trata da revelação. Outro pressuposto fundamental da teologia evangélica é a revelação. Se Deus não se mostrou, não poderia ser conhecido por nós. Mas Deus escolheu apresentar-se a nós. Este ato de descobrir-se a si mesmo chamamos de revelação. De acordo com a teologia evangélica, Deus revelou-se a si mesmo de duas formas: a revelação geral, na natureza, e a revelação especial, nas Sagradas Escrituras. O pré-requisito para a revelação divina não é possível sem que pelo menos 3 elementos fundamentais estejam firmados. O primeiro, que é a existência de um ser capaz de passar uma revelação, caso seria Deus. A existência de um ser capaz de receber uma revelação, caso a humanidade. E a existência de um meio por intermédio do qual esta revelação possa ser transmitida, no caso a Bíblia ou a natureza. Um Deus teísta é capaz de transmitir sua revelação. Como existem boas razões para crermos na existência de um Deus nos moldes teístas, o primeiro pressuposto para a revelação divina é uma realidade. O Deus teísta é onisciente, sabe todas as coisas e, portanto, tem a verdade a revelar. Além disso, ele é onipotente, é detentor de todo o poder e, dessa forma, tem a capacidade de criar meios para revelar esta verdade. Os seres humanos são capazes de receber esta revelação. De acordo com a Bíblia, os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus e, portanto, são parecidos com Ele no sentido de que são seres racionais e morais. Seres assim têm a capacidade de receber uma revelação racional e moral da parte de Deus. A teologia evangélica afirma que essa revelação pode ser encontrada tanto na natureza quanto na Bíblia. Vimos que ela pode ser encontrada na natureza em função do fato de podermos descobrir por intermédio da razão as verdades a respeito da existência da natureza de Deus. A revelação especial que foi dada por Deus nas Sagradas Escrituras será discutida posteriormente. Será suficiente, de momento, demonstrar que a revelação desta espécie entre um Deus infinito e um homem infinito é de fato possível. O meio pelo qual a revelação é possível, para que uma mente infinita possa se comunicar com mentes infinitas ou com mentes finitas, é possível que alguns quesitos sejam atendidos. Inicialmente, é preciso haver um princípio racional comum em ambas as partes. Como pode ser mostrado que as leis básicas da razão estão baseadas na natureza de Deus, que é o ser racional por excelência, elas são comuns tanto a Deus quanto às criaturas finitas. Assim, uma condição necessária para a revelação divina já foi atendida. Além disso, já que tanto o sentido objetivo quanto a verdade objetiva são possíveis, temos atendida outra condição necessária. E o fato de haver uma analogia entre Deus e a criação mostra que a comunicação entre a mente infinita e a mente finita é possível. Fica também demonstrado que pode haver similaridade entre o entendimento de Deus e o dos humanos criados à sua imagem e semelhança. Sendo que este o caso, todas as condições básicas necessárias para a revelação divina estão atendidas. A condição suficiente para a revelação divina, obviamente, é a vontade de Deus. A filosofia demonstra que a revelação divina é possível, somente a realidade manifesta que ela é real. Revelação geral de Deus. Revelação geral de Deus. A revelação geral diz respeito à revelação de Deus por intermédio da natureza, em oposição à sua revelação dada na Bíblia. Mais especificamente falando, a revelação geral é manifesta em várias áreas, por exemplo, na natureza física, na natureza humana e na história. Em cada um dos casos,
Deus revelou algo específico a respeito de si mesmo e do seu relacionamento com a criação. A revelação geral é parte integrante da apologética cristã, já que se constitui nos dados a partir dos quais os teístas constroem os seus argumentos a favor da existência de Deus. A revelação de Deus na natureza física. Aqui tem alguns textos bíblicos que falam dessa revelação. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, declara o salmista. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Vamos aí, Salmo 19:1, Salmo 97:6. E Jó também acrescenta: mas pergunta agora às arimárias, e cada uma delas tu ensinará, e as aves dos céus, e elas tu farão saber. Ou fala com a terra, e ela tu ensinará. Até os peixes do mar tu contarão. Quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isso? Jó, capítulo 12, versículos 7 e 9. E Paulo pregou aos homens dizendo: convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos do lado do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Atos 14, do 15 a 17. E ele fez lembrar aos filósofos gregos, dizendo: Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração, a todas as coisas. Atos 17, 24 a 25. E Paulo ainda declara que até mesmo os pagãos permanecem culpados diante de Deus. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder com a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Romanos capítulo 1, verso 19 ao verso 20. Deus se revela na natureza de duas formas básicas, como Criador e como sustentador. Ele é tanto a causa da origem quanto da operação do universo. O primeiro termo se refere a Deus como o originador de todas as coisas, porque nele foram criadas todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses capítulo 1. Deus fez o mundo e ele também sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1. Ele criou todas as coisas e por vontade dele todas as coisas foram criadas. Apocalipse capítulo 4. Além de ser o originador, Deus é também o sustentador de tudo. Ele não esteve ativo somente na origem do universo, mas também continua ativo na sua continuidade presente. O salmista se refere a esta segunda função divina quando declara sobre Deus: Tu, que nos vales fazes rebentar nascentes e correm entre os montes, ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. Salmo 104, do verso 10 ao 14. A revelação de Deus na natureza humana. Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança. Consequentemente, podemos aprender algo sobre Deus ao estudarmos os seres humanos. Como um ser humano é a expressão da imagem de Deus, é errado por termo a vida de um deles e até mesmo amaldiçoar um dos seus semelhantes. Uma pessoa redimida é alguém que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Paulo afirma que Deus fez isso para que os seres humanos buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos.
como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Atos 17, 27 a 29. A revelação de Deus na história da humanidade. Por diversos motivos, a história humana pode ser chamada de história de Deus. A história são as pegadas de Deus na areia do tempo. Paulo declarou que Deus agiu determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação das nações. Atos 17, 26. Deus revelou a Daniel: o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e até aos mais baixos dos homens constitui sobre eles. Daniel 4,17. Deus também confidenciou a Daniel que a história humana está rumando para o seu objetivo final, que é o estabelecimento do reino de Deus sobre a terra. Daniel 2,7. Portanto, uma compreensão apropriada da história nos informará sobre o plano e o propósito de Deus. A revelação de Deus nas artes humanas. A Bíblia declara que Deus é belo. Como é bela a sua criação. O salmista louva a Deus nas seguintes palavras: o Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Isaías contemplou uma amostra maravilhosa da formosura de Deus quando ele declarou: eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. A Bíblia nos incentiva a adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Salomão nos indica que Deus tudo fez formoso em seu tempo. O salmista fala de Sião, a cidade de Deus, como sendo a perfeição da formosura. As coisas criadas por Deus são boas, da mesma forma que Ele é bom. E a bondade de Deus é bela. A criação é bela porque ela é um reflexo da beleza de Deus. Além de ser belo e criar um mundo belo, Deus também criou seres capazes de apreciar a beleza. Da mesma forma que estes seres podem criar coisas belas. Os seres humanos são, por assim dizer, subcriadores. Deus escolheu dotar os seres humanos com dons especiais de criatividade, os quais revelam algo da sua maravilhosa natureza. A revelação de Deus na música. Deus aparentemente ama a música, já que ele foi o maestro do coro celestial na criação do mundo. As estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Jó 38:7. Os anjos também entoavam continuamente o ter sanctus na sua presença, santo, 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 Isaías capítulo 6 e Apocalipse capítulo 4. Além disso, os anjos se reúnem em torno do trono de Deus e com grande voz declaram: digno é o cordeiro que foi morto. A irmã de Moisés, Miriam, encabeçou os israelitas triunfantes com a sua canção, depois de Deus lhes ter feito atravessar o Mar Vermelho. Davi, o salmista querido de Israel, criou um coral para o templo e escreveu muitas canções para ali serem cantadas. Paulo admoestou a igreja para falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aprendemos ainda mais uma coisa sobre a natureza de Deus através de uma voz humana. Ela é um instrumento musical ordenado por Deus. Até mesmo o sumo sacerdote judeu, quando adentrava o Santo dos Santos ou o Santíssimo Lugar, o fazia o som de sinos que levava na sua vestimenta. E o salmista ordenou que Deus fosse louvado com trombetas, harpa, lira, tamborins e símbolos. Os anjos tocam trombetas no céu e outros tocam harpas. A música também é tanto um dom quanto uma manifestação de Deus, e como o restante da sua criação, ela é uma expressão da sua glória. A relação entre a revelação geral e a especial. Mesmo sendo a Bíblia a única revelação escrita de Deus, ela não se constitui na sua única revelação. Ele tem mais a nos declarar do que o que está na Bíblia. A sua revelação geral na natureza, no homem, na história, nas artes e na música proporcionam grandes oportunidades para contínuas explorações.
em vez de seguir o resumo essas duas relações. Revelação geral. Tem Deus como Criador, é uma norma para a sociedade, é um meio de condenação por causa da moral e está na natureza. Revelação especial. Tem Deus como Redentor, é uma norma para a igreja, é um meio de salvação e está revelado nas Sagradas Escrituras. Conclusão. Os evangélicos acreditam que a Bíblia é essencial, tanto para a organização do pensamento sistemático quanto para a apologética. Ela se constitui num único corpo de escritos infalíveis que temos. Ela fala com autoridade inerrante a respeito de cada um dos temas que menciona, seja eles espirituais ou científicos, do céu ou da terra. Entretanto, a Bíblia não é a única revelação que Deus fez à humanidade. Deus falou através da sua palavra, como também através de seu mundo. A tarefa do teólogo cristão é apropriar-se das informações de ambos a fim de formar uma cosmovisão que inclua a interpretação teocêntrica da ciência, da história, dos seres humanos e das artes. Contudo, sem que tenhamos a revelação de Deus, tanto a geral quanto a especial, como base, esta tarefa é tão impossível quanto querer mover o mundo todo para que ele caiba no nosso ponto de apoio. Sem dúvida, na construção de uma teologia sistemática sólida, tanto a revelação especial quanto a geral não são necessárias. Até mais.